Hoje estamos com a doutora Fabiana Baima. Vamos falar um pouco da patologia da urolitíase e vamos lá, doutora. Você poderia me informar como ocorre para a gente conseguir descobrir a patologia da urolitíase? Bom, é uma doença muito comum em felinos, né? Ela não é muito comum em caninos e basicamente, né, tem os sintomas, né, clássicos, vamos dizer assim, porque ela faz parte, né, das doenças do trato inferior de felinos, que tem uma sigla chamada de CLIF. Então, ela é muito comum na clínica de pequenos e basicamente vem aqueles sintomas clássicos: o gato está obstruído, né, começa a ter aquela urina com sangue, né, uma dificuldade para urinar. Geralmente isso só acontece em gatos machos. Quero deixar bem claro que não tem a ver com a castração, porque o meu gato ele é castrado, então ele tem uma propensão a ter essa doença, não, né? Mas gatos obesos, sim, né? Gatos machos, sim, e principalmente animais que tenham um histórico de estresse, né? São animais que muitas vezes não têm aquela vamos dizer assim, prática, né, de atividade física ou atividades que trazem aquele bem-estar para o animal, coisas realmente, né, da rotina, né, do felino. Então, animais geralmente estressados e obesos, né, têm a tendência a ter esse tipo de obstrução, né? Isso basicamente é o que vem de histórico para a gente num gato que possivelmente tenha esse diagnóstico fechado, né, mais para frente de urolitíase. Que tipo de exames a gente pode realizar para dizer isso aqui é urolitíase? Certo, então assim, como eu disse, essa questão do histórico, né, é importante. Então, o animal está obstruído, está tendo dificuldade, né, na micção. O animal que está tendo urina, né, com sangue, né, e aí a gente tendo esse quadro já, aí a gente vai pedir alguns exames laboratoriais, né, especialmente a urinálise. Nesse caso ela tem que ser bem específica. A urinálise onde a gente pede a questão de sedimentação, né, com sedimentação, que é para aí a gente identificar realmente se há presença, né, desses urólitos, que nada mais são do que cálculos, né? E geralmente eles se encontram na questão da uretra e da bexiga. Às vezes acontece de estar a nível, né, de rins, né, nível dos néfros, mas geralmente a nível de uretra e bexiga são os que mais a gente encontra. Então, com a urinálise dá para já identificar esses cálculos, com uma ultrassom também, né, abdominal, com ênfase na questão, né, do aparelho urinário, também dá para identificar. São basicamente esses exames que a gente pede quando a gente desconfia, né, desses cálculos. Certo. O diagnóstico feito, qual a forma de tratamento que pode ser utilizado para o urolitíase? Bom, depois do diagnóstico realmente fechado, né, primeiro tem que realmente aliviar, né, a causa de base, né, ou seja, precisa fazer, né, como é que a gente diz, o ajuste, né, urinário, né, desse animal. Se ele estiver obstruído, tem que desobstruir. Às vezes tem a questão de uso de sondas, né, e fazer a hidratação, né, para que o animal ele possa vir realmente a ter essa disfunção equilibrada. E aí vamos, né, lembrar da causa de base, né, no caso do tratamento em si, alguns desses cálculos, né, que a maioria deles é formado por estruvita, outro por oxalato de cálcio. Lembrando também que a dieta, né, uma dieta extremamente seca, né, ela contribui muito para a formação desses cálculos. Então, gato obeso, gato macho, gato estressado e com essa dieta basicamente de ração seca e pouca ingestão de água. Então, a gente tem que trabalhar com nessas causas de base para poder também ter um tratamento eficaz, né? Então, depois que o animal ele é obstruído, né, se houver necessidade, de acordo com os exames, né, entrar, né, com a questão de medicações um pouco mais específicas, a questão de dor urinária, tudo isso vai sendo ajustado. Aí você vai partir para a questão da dieta, né? Melhorar a questão da dieta desse animal, tirar a causa do estresse dele, né, fornecer esse animal, né, o mínimo de atividade que ele precisa, né, para poder esses fatores de base eles serem, né, dissipados. E alguns protocolos a gente pode usar o antibiótico, porque alguns cálculos eles têm uma base de formação com bactérias, então às vezes a gente utiliza essa questão do antibiótico terapia. Mas o mais realmente a nutrição, a hidratação, né, fazer esse equilíbrio eletrolítico do animal
para que ele possa, né, ter a funcionalidade de novo. E aí, então, juntamente com o tratamento, né, medicamentoso, aí a gente vai ter que trabalhar a questão de dieta, né, e o estresse do animal, a atividade física, todo um conjunto. Certo. E no seu dia a dia, você já pegou um caso relacionado com características da doença da nutrição? Olha, como eu disse, as DIPIF, né, que são essas doenças do trato urinário inferior feminino, elas são bem comuns no tempo pequeno. Não é difícil a gente encontrar gatos obstruídos, né? E muitas vezes começa com um sinal de estresse, ou seja, o animal já apresenta uma dificuldade, né, na hora da micção, só que às vezes o tutor ele não observa muito, o tutor ele vai observar já quando o animal está praticamente 100% obstruído, né? Aí, como eu disse, é comum encontrar assim, né? Mas às vezes tem essa variação, às vezes o animal está no início, né, dessa, que a gente até chama, vamos dizer assim, ele está com uma infecção urinária, ele está com dificuldade, né, para poder fazer a micção, mas aí você tem que investigar, porque se ele está já obstruído ou se ele está com uma possível dificuldade, às vezes tem animais que, você estando com um protocolo, né, também diurético, ele vai conseguir expelir alguns cálculos, né, mas aí, como eu disse, você precisa tirar então a causa de base, né. Não é difícil, é bem comum, na verdade, em crianças pequenas. Agradeço a você pela informação de passado sobre o autismo e obrigada a você também, doutora Fabiana. Obrigada. Estamos aqui para até a próxima.